Olá, amigos, bem-vindos a mais um Saber Espiritismo, transmitido pela TV Ale TV, do portal ou do canal Book Dharma Book, desculpe. E estamos aqui também com a assistência técnica do Marco Ganda, da Silvana Saldanha, da Lívia Dias, tudo isso sob o patrocínio e auxílio do portal saberespiritismo.com. Olha, hoje, mais uma vez ainda, sem o nosso colega Geraldo Lemos Neto, que está no Japão, fazendo palestras por lá. E é bom falar sobre isso, porque nós vamos dar fazer uma pequena interrupção naquela sequência sobre epistemologia espírita que estamos fazendo, para continuar quando voltar o Geraldinho para nós aqui, junto com o nosso amigo convidado Marco Paulo de Espírito. Na verdade, eu também sou convidado, somos todos os dois convidados. E que nós vamos falando um pouquinho, fazendo uma coisa um pouquinho diferente hoje, começando uma pequena série que eu acho que vocês vão gostar. Nós estamos aqui para falar muito o que pudermos falar a respeito da obra do espírito conhecido André Luiz, pela mediunidade de Franciscano Xavier. E primeiro, vamos dar uma boas-vindas aqui ao nosso amigo Marco Paulo. Olá pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente. Como o Luiz Sérgio colocou, nós vamos ter uma conversa amiga e descontraída em torno das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, onde a autoria espiritual é de André Luiz. É uma série muito conhecida no meio espírita e que traz verdadeiras joias de conhecimento moral para conduzir a nossa jornada terrestre, né, para a nossa condução na nossa jornada terrestre. Vamos aí então começar, e eu vou passar essa pergunta para o Luiz, em torno da própria personalidade do André Luiz. Aliás, antes disso, né, Luiz? Você poderia falar aí para o nosso público qual a importância da obra de André Luiz em todos os seus aspectos, e principalmente moral, para o espiritismo, considerando a missão do Chico Xavier no nosso país e para a doutrina espírita como um todo. Obrigado por rolar essa bola, Marco. É o seguinte, antes até de falar da importância, a gente gostaria de dizer o seguinte, que a nossa função, a nossa pretensão aqui, se é que temos alguma, né? Sempre falando que nós não estamos falando em nome do espiritismo, não somos uma instituição nesse sentido, é que a gente não tem a pretensão de fazer aqui uma apologia, uma divinização de personalidade que quer que seja. Eu vou até ler uma questão que o Emmanuel, o espírito guia de Francisco Xavier, uma vez escreveu no livro A Caminho da Luz. Ele diz o seguinte, ele se referia a Jesus. Ele dizia o seguinte: não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Nós também não queremos aqui divinizar dogmaticamente quem quer que seja Allan Kardec ou André Luiz. Se o próprio Emmanuel não queria divinizar dogmaticamente o próprio Cristo. Nosso objetivo não é esse. O objetivo é passar para vocês o que 40 anos de prática no campo da mediunidade de campo, a gente sair a campo e ver as situações, como encontramos evidências de tanta coisa que está nas obras de André Luiz, não é mesmo, Marco? Isso. Como que estamos agora... fatos tão interessantes e de nível psicológico muito profundo. Existem revelações nos livros de André Luiz que hoje são claras para nós, mas que em tempos antigos, quando eu era criança e lia, tanto eu quanto cientistas, como até espíritas, se diziam assim: olha, o Chico aí exagerou, não, isso aí não pode ser, né? Tanto no campo científico, no campo espírita, das realidades espíritas, que muitas vezes a coisa ficava nebulosa, né? Mas se você for depois se aprofundar mesmo na própria tradição kardeciana, nos vocábulos utilizados por Kardec, pelos espíritos ao Kardec, você vê que a coisa é de uma congruência muito legal, muito interessante. Então Emmanuel falou isso, e aqui a gente fala isso também. Não estamos aqui para divinizar, né, ninguém. André Luiz é uma pessoa que, inclusive,
né, na sua primeira obra lá no Nosso Lar. Quem não conhece hoje o Nosso Lar, até tem filme sobre isso. Ele passou por várias dificuldades lá no umbral, né, nos umbrais da vida, nos planos inferiores. Quer dizer, uma pessoa como nós. E é isso que é interessante no André Luiz. E a importância da obra de André Luiz, na minha opinião, é de uma importância psicológica, moral, muito grande. Porque ela vem trazendo explicações, olha, para todas as áreas das ciências humanas, das ciências talvez até exatas, das ciências da hard science também, né? Da física. Revelações incríveis. Agora, um ponto que nós temos que tomar cuidado, né, Marco Paulo? Ah, mas isso aí é muita mentira, isso aí vai contra isso, vai contra aquilo. Olha, o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu pedi o Marco Paulo para ler para a gente. Aqui, Marco Paulo, na segunda página do seu roteiro, no segundo parágrafo, isso vem da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que Allan Kardec fala sobre a nossa percepção das mensagens que a gente recebe do mundo espiritual. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, gente, tudo que é verdade, são verdades relativas. Por exemplo, chega o André Luiz e fala que existem tais situações do plano espiritual. Vamos ver. Se é uma revelação, ela vai ser evidenciada não só por outros médios, mas às vezes pela própria ciência. Foi que eu mesmo constatei. Muita coisa era revelação e mediunicamente aquilo ali não foi mais abordado por outro médium, mas chega assim, você aborda e comprova. Né? Nós vamos falar sobre essas coisas aqui. As coisas que a ciência antigamente, né, peremptoriamente negava e que hoje, né, e que desde aquela época já estava nas obras de André Luiz e que hoje você vê são evidências. Agora, você me permite, Luiz, um apontamento sobre esse trecho que foi lido aqui. Nós temos informações espirituais que dizem respeito a fatos, a questões concretas. E temos informações espirituais que dizem respeito a questões morais, do comportamento, da condução, das escolhas, de como conduzir a nossa vida. Na nossa opinião, o núcleo central e mais importante da obra do André Luiz, e daí a importância disso que foi lido aqui, são os seus ensinamentos morais. E para isso, nós temos um critério aferidor infalível na nossa vida, que é a prática. Então aqui nós vamos falar de questões da obra do André Luiz, e a nossa série, né, vai se debruçar sobre isso ao longo de muitos episódios, nós esperamos. Ela vai nos mostrar esses toques que o André Luiz nos traz do ponto de vista do comportamento pelo ângulo de quem está do outro lado da vida. E que são muito concretos, que falam de forma muito próxima à nossa vida. E nós estamos aqui no campo da razão prática. Não é o campo da razão pura, como dizia o Kant, é o campo daquela experimentação que só a sabedoria e a vivência diária é que vai nos permitir esse nível de constatação lá no fundo do nosso ser, né? Grafando ali com fogo no fundo da nossa alma. Então a gente espera que todos possam entender e absorver, como nós temos absorvido, essas lições morais tão importantes do André Luiz. Né? Verdade. Há coisas, por exemplo, há fatos que eu constatei na minha vida, saindo a campo, conversando, por exemplo, com médiuns que não são espíritas, lá no sertão de Minas, não é? Em que o médium tinha uma experiência, às vezes o médium nem era espírita, não era, e às vezes analfabeto. E vinham com revelações e com conhecimentos que encaixavam com situações que você já tinha através da sua experiência ou da experiência dos livros da obra de André Luiz. Mas então vamos colocar isso aqui no foco, aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, gente? O foco moral. Vamos colocar esse foco moral, apesar de a gente vai falar aqui de revelações de nível científico, revelações de níveis psicológicos, né? Opiniões sobre as obras de Freud, de Jung, né? O que eles acham, o que poderia estar faltando
no arcabouço psicológico, ou da análise psicológica no mundo, né? Isso para contribuir. Se você discorda, por favor, esteja à vontade. Isso que nós estamos dizendo, uma experiência essencialmente pessoal, como foi útil para a gente, como nós vimos isso ser útil para a cura de pessoas, a evidência da terapia de pessoas através desses conhecimentos, os conhecimentos que nos outorgaram maior liberdade e maior experimentação no campo da lida mediúnica, por exemplo. Então é só isso, não há aqui nenhuma pretensão de divinização, né, de ninguém, e lembrar que o que André Luiz oferece nos livros dele, muitas vezes, são teses, que eles falam nos próprios vamos dizer assim, prefácios que o Emmanuel coloca, ele já coloca na introdução, olha, gente, despretensiosamente, André Luiz vem revelar coisas, sei que isso vai ser mal aceito. Aqui, por exemplo, no livro, vamos conversar um pouquinho sobre o livro No Mundo Maior, por exemplo, hoje. Nós vamos fazer uma coisa aleatória, viu, gente? Não vamos seguir aquela sequência, né, Nosso Lar, Mensageiros, não. Nós vamos fazer uma salada de André Luiz. Mas antes de abordar essa passagem, você vai fazer uma apresentação do André Luiz para o público que não conhece, ou para quem já conhece, né? Para frisar aí a sua personalidade. Não, sabe mais história com você. Já passei a bola para você. Seguinte, André Luiz, gente, foi, para quem não sabe, um médico aqui na Terra, né? Parece que no Rio de Janeiro. E esse médico desencarnou lá na década de 30, se não me engano, e ficou alguns anos nos planos inferiores da vida, lá no plano espiritual, que a gente chama em espiritismo de umbral, né? Seria uma espécie de um pequeno purgatório, mas na verdade o local não interessa. Isso era o estado consciencial dele, que expressava essa escuridão, essa dificuldade. Mas ele foi resgatado dali e depois levado para uma colônia espiritual. Outro ponto, inclusive, polêmico, tal das colônias espirituais, mas que hoje, até com as NDE, com as chamadas experiências de quase morte, os médiums, os sonhos que você encontra num jardim com alguém, você encontra numa cidade com alguém, isso tem mostrado ser uma evidência, assim, a existência de lugares. Então, existe esse lugar, nosso lar, e esse nosso lar está habitado por muita gente, e ele ficou lá sendo tratado. E dali, depois desse tratamento, ele começa a ter várias experiências. É como se tivesse já essa tarefa de anotar essas experiências, porque algum dia ele entraria em contato com o médium Francisco Cândido Xavier aqui na Terra. O médium ficaria alguns tempos ali se acostumando, porque ele não era um conhecido assim do André Luiz, o Chico Xavier, se acostumando com o André Luiz, e aí depois André Luiz começa uma sequência de obras através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Bem, nessas obras, nós estamos falando aqui, numa delas se chama No Mundo Maior, uma obra de 1947. Aí eu vou trazer uma situação, vamos direto ao assunto para a gente não enrolar demais, né? Em 1947, gente, nós não estávamos nem perto do que estamos vivendo hoje em termos de cataclismo moral, psicológico, comportamental. Concorda, Marco? Concordo. Esses tempos nossos, que a gente chama espiritismo de transição planetária, são tempos que a gente já vê previsto já há muito tempo, né? Nós vamos dar uma amostra para vocês aqui, claro, nós vamos falar aqui agora de Novo Testamento, Evangelho. E Novo Testamento, você sabe, né? Tem exegeta, tem interpretações aqui e ali, diversificadas, mas por curiosidade, por que não pegar aqui, por exemplo, uma epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, na segunda epístola, aliás, capítulo 3, ele diz o seguinte, olha que interessante, você pode ler para nós, Marco Paulo, sabe? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
destes afasta-te. Olha, gente, o que a gente vê hoje nas redes sociais, nos sites de medicina, nos sites de psicologia, a respeito das dificuldades de se educar hoje crianças, né? Das dificuldades de colocar o seu filho com obediência, por exemplo, com disciplina. Hoje mesmo estava lendo, muito interessante, esqueci o nome do autor, um americano, médico e psicólogo americano, lançou um livro que se chama O Colapso da Paternidade. E nesse livro ele aborda que os filhos hoje, a autoridade que era dos pais está sendo passada para os filhos. Isso você vê, isso é uma evidência hoje, né? Outro dia mesmo eu estava com uma pessoa que estava com a filha com problema, a filha de pouca idade, a filha precisava do passe, mas ela recusou o passe, a mãe não quis dar o passe, né? Isso mostra que, quer dizer, o filho começa a ter mais autoridade que os pais para tudo. Isso, obviamente, o caminho disso é muita coisa difícil, muito comportamento, né, delicado. Então ele está dizendo aqui coisas como sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, quer dizer, não se contém, não tem freio, né? Isso está falando, se não estiver falando dos dias de hoje, está descrevendo os dias de hoje. Se for algum outro dia que o apóstolo aqui estava se referindo, não sei que dia é esse, mas que ele se refere muito ao que está acontecendo agora e com certeza isso aqui não é inegavelmente isso, né? Só que isso não estava acontecendo em 1947. Não era bem assim. Ao contrário, nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no Brasil ainda, aqueles chamados pós-guerra, anos dourados, né? Em que a igreja tinha toda uma ascendência sobre as pessoas, a igreja romana, né? As regras sociais eram muito bem definidas, um desquite, um divórcio era uma coisa escandalosíssima. Nós estamos falando desta época, e nesta época, né? O André Luiz, né, ele já começa a dizer que entraríamos numa fase muito difícil na Terra. Existe um capítulo desse livro chamado A Preleção de Eusébio, e aí nós vamos dar uma analisadazinha nessa preleção hoje. No Mundo Maior, tá, gente? Do André Luiz. É um livro que todo baseado, todo focado na questão da mente, dos distúrbios, das dificuldades psicológicas, numa época em que já estávamos se pronunciando, segundo os espíritos, tempos muito difíceis para a humanidade, nesse particular. Então, eu vou primeiro começar lá do final da preleção. Preleção é uma palestra. Quem é Eusébio? Eusébio é um espírito que estava num lugar, e o André Luiz, um espírito também narrador, ele disse que muitas pessoas foram retiradas do corpo na hora do sono para escutar a palestra desse espírito, em um determinado lugar. Esse espírito é um espírito evoluído, né, muito mais elevado. E ele começa a falar coisas muito contundentes para chamar a atenção daqueles que estavam fora do corpo, emancipados na hora do sono, e escutar. Então eu vou começar pela última frase, uma das últimas frases que ele fala do discurso que nós separamos aqui, só para mostrar para você que está nos escutando, nos assistindo, como que a situação já era meio que desenhada pelos guias espirituais, né? Ele diz o seguinte, né? Ele disse que a nossa situação mental estaria a pique de sossobro. Essa expressão. O que é a pique de sossobro? Nós estamos naufragando mentalmente. Ora, isso em 1947, gente, não era o caso, né? Você fazer uma previsão dessas, né? Que se você for estudar ali, você vê que o ser humano sempre é confuso, mas há dados, inclusive científicos, falando que a partir de determinada época a coisa começou a ficar muito feia em termos de distúrbios. E muitas teorias já foram jogadas por terra. Uma das teorias que eu li, não sei se ainda que foi jogada por terra, é que os desequilíbrios mentais, desequilíbrios emocionais que nós passamos por ele, tem muito a ver com a vida na cidade grande. Mas isso já foi depois foi visto que isso não é bem por aí não. Então,
O espírito de Eusébio, ele começa dizendo o discurso da seguinte maneira. Ele fala o seguinte, abre aspas, desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos perplexos para o reinício. Está dizendo assim, quantas vezes a gente reencarna, repete a reencarnação, que nós somos muito condicionados, tem os chamados atavismos. É muito comum você fazer histórico reencarnacional ou até através de regressão de memória e você se perceber a quase mesma pessoa 1.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, né? Isso não é incomum, mostrando que a nossa mudança mental e moral é muito vagarosa às vezes, e isso nos cria muito sofrimento, né? Ele continua dizendo o seguinte, somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizamos corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Dessa forma, fazemos-nos réprobos das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte como náufragos piratas, náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno às leis do mar, às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda, aí ele vai falando outras coisas muito interessantes, mas vamos pegar isso aqui, Marco Paulo, para discutir um pouquinho esse ponto. O que a gente vê, inclusive nas obras de André Luiz, as obras de Francisco Xavier e outros médiuns respeitados pelo mundo inteiro, não só brasileiros, né? É que de fato essa mudança moral nossa não é fácil. E isso historiadores chegam a dizer. Existe uma linha de historicidade, uma vez que eu aprendi, que chamava História das Mentalidades, dizendo que o mundo evolui muito, até tecnologicamente, em vários sentidos, em centenas de anos. Mas em termos de mentalidade, nós demoramos demais a evoluir. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Lendo um livro original em latim de história romana, mostrava, isso era um senador romano. Isso aqui eu vou parafrasear, viu, gente? Isso aí eu li muito tempo atrás. O senador romano dizia o seguinte, Marco e espectador. Ele estava revoltado porque o filho dele não tinha as noções da altivez e moral de Roma. Então o filho dele só queria saber, ele que tinha lutado pelo engrandecimento da Roma cívica, né, e legal, via o filho dele só querendo fazer pega de biga, ir para banhos romanos, né, um guarda-roupa enorme, querendo saber só de se enfeitar. Numa vida muito frugal, muito fútil, né? E eu achei aquilo muito interessante, porque era muito o que muitos pais da época, da década de 70, falavam às vezes com os filhos. Poxa, eu batalhei aqui por isso aqui, eu vejo você desperdiçando tudo. Ele dizia que as danças helênicas eram as mais na moda, porque eram as mais sensuais. Então, todo lugar tinha uma academia de dança helênica. O corpo estava em voga. E Sêneca, um dos filósofos, né, que estavam lá em Roma, reclamava porque ele morava perto de uma academia, do lado de uma academia de ginástica, então a noite inteira o pessoal ficava fazendo, né? Quer dizer, a nossa mentalidade, o nosso jeito é muito parecido, passaram-se 2000 anos. Não que a gente não possa fazer ginástica, que a gente não possa dançar, não é isso não. Mas eu estou dizendo que a mentalidade... A hora que eu cheguei então numa parte onde existia um senhor, que era de classe média alta, né? Ele fez um jantar para mostrar para os seus convidados, né, que ele tinha comprado uma balança egípcia, né, uma balança, né? Então as pessoas antes do jantar se pesavam, comiam e depois do jantar se pesavam novamente e todo mundo aplaudia, era a posse daquele homem de classe média alta romana, né? Fazendo uma farolagem, vamos dizer assim, para mostrar o nível social dele para os seus. Olha como é que a mentalidade é muito parecida. Como é que nós somos assim até hoje? E é disso que os espíritos falam. Nós estamos aqui há milênios repetindo situações, e isso é uma evidência. É um exemplo bem próximo que permite visualizar isso que você está trazendo. É a própria realidade do nosso país, da nossa mentalidade, da nossa cultura. Vejam vocês como nós temos lutado e tem sido difícil alterar a nossa própria cultura com as nossas dificuldades. Com certeza.
Então, Marco Paulo, olha só, uma outra parte que ele fala aqui, ó. Falamos de todos nós. Então ele está falando, né? Ele não está falando no sentido eu sou superior a vocês. Não, ele é um espírito também como nós. Falamos de todos nós, viajores, que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz. E que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Prazeres de ínfima estofa, gente. O que estaria dizendo aqui? São prazeres que não vão nos dar paz, não vão nos trazer bem-estar real. Se você mergulhar a sua cabeça, eu costumo dizer hoje que a gente lida, não tiro a nenhum de nós aqui disso que eu estou falando não, viu gente? Ninguém aqui está no campo da santidade libada não. Mas é claro, se a energia sexual, por exemplo, que é um prazer e gera prazer, ela é uma energia como qualquer outra. Então, se você tem energia elétrica, e tudo isso que você está vendo é porque a energia elétrica está sendo veiculada para você de uma forma civilizada. Você tem transistores, receptores, você tem polarizadores de energia, que são os resistores, e eles vão fazendo um trabalho civilizado para que essa energia bruta, que é a energia elétrica, se transforme em luz, imagem, som, né? Tudo que você imaginar. Agora, se você simplesmente pegar os 2 dedos e colocar na tomada, é isso que nós temos feito com a energia. E se colocar o dedo na tomada e se arrebentar todo, é você se atrelar aos chamados prazeres de ínfima estofa. Quer dizer, você fica ali buscando um monte de prazer e depois você se esvazia. Porque quando você fica por conta disso, você vai se tornar uma pessoa irracível, irritável, irritada, né? Doente em todos os sentidos, porque você está ali em contato com um prazer enorme, mas de repente depois daquilo você não tem acesso a outros prazeres. Aliás, dizem que o tratamento, inclusive hoje, para o pessoal, né, o usuário de droga, eles terem opção de prazer mais civilizado. A falta dessa opção, a pobreza, o segregamento social, gera a pessoa querer mexer com droga. Né? Ou então a riqueza, mas a falta de afeto. Né? A pessoa está lá no condomínio fechado, riquíssimo, etc. Mas não tem afeto, não se almoça junto, não se conversa junto, não se faz nada. Obviamente a criança vai ter tendência a esse mesmo. Claro, isso sem falar das tendências da influenciação espiritual que nós vamos ler aqui. Esse hedonismo, né? O hedonismo. Que é o imediatismo e a busca desenfreada pelo prazer. Uma vez foi bem explicada por uma psicóloga infantil, num programa que eu assisti, onde ela dizia que uma criança, por exemplo, naquele comportamento incontinente que nós lemos aqui na Epístola a Timóteo, né? Uma criança que não encontra limites na sua infância, e ela deu um exemplo claro, por exemplo, quando ela deseja comer um chocolate e a mãe vai lá e atende aquela vontade dela e sempre lhe concede um chocolate. A mãe dizia, olha, essa criança vai ter problemas sexuais no futuro. E a psicóloga, né, fez esse alerta. E muitos da plateia ali ficaram assustados com aquela afirmativa, porque nós não temos esse costume de fazermos avaliações e projeções a respeito das nossas condutas, do nosso comportamento. E aí ela teve que explicar, porque o pessoal não entendeu onde que ela queria chegar. E ela disse, olha, porque o que acontece é o seguinte, essa criança ela está sendo educada no sentido de que toda vez que ela tem uma vontade, ela vai atender essa vontade. Ela teve um prazer, ela teve um desejo, e ela aprendeu, ela foi educada de que um desejo tem que ser imediatamente atendido da forma como ela quer. Então, quando ela estiver com seus impulsos da sexualidade, na fase em que tudo isso vem à tona, né, da pré-adolescência, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai encarar a sexualidade só do ângulo do prazer. E ela vai ali ter, né, esse uso desenfreado da sua energia sexual. Isso é só para trazer um exemplo e mostrar para a gente como que isso é sério que os espíritos estão colocando. Lembrar que a energia é tão poderosa que ela produz um corpo novo. Você lidar com essa energia de uma forma irresponsável é você cavar a própria sepultura. E uma sepultura difícil, não estou falando só de morte física não, né?
de dificuldades também, como todos nós temos, viu gente? Isso aí, segundo os espíritos, a ignorância sobre os assuntos de sexualidade, em nível, por exemplo, espiritual, faz mais vítimas que todas as guerras e pestes que nós tivemos até hoje. Isso é uma evidência. Isso é uma evidência. Se você for ver, a maioria dos problemas aí, inclusive hoje psicológicos, tem uma vinculação também com a questão da sexualidade. Mas voltando ao discurso de Eusébio, que é um discurso assim, gente, leia. Esses livros estão disponíveis para todo mundo aí, né? Ele diz o seguinte: estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. O que ele está falando é muito sério. Nós já temos noção de conhecimentos espirituais. Não estamos falando aqui de conhecimentos espíritas, de evidência, espirituais, de noção, alguma noção moral. Há milênios, isso é uma verdade. Mas a gente sempre, né, coloca no meio disso aí a vontade de luta, a vontade de gládio. O apóstolo Paulo, no livro Paulo Estevão, também de Chico Xavier, ele fala que distinguia dois tipos de pessoas que eram refratárias aos ensinos cristãos. Quando eu falo ensino cristão, não é dogma não, viu gente? É a essência do ensino cristão, da caridade, do amor, da humildade. Ele dizia o seguinte: são aqueles das pessoas letradas do mundo que começam a entrar num processo de autoconvencimento, e ele diz que ele tem muita dó deles, e o apóstolo Paulo tem muita compaixão com dessas pessoas, e as pessoas que só entendem religião com briga, com gládio, com disputa, né? Que não tem nada a ver com religião. Que religar significa colocar-se junto de Deus, junto a Ele, e Deus ama todas as pessoas. Por isso que João já tinha falado, se você não ama o teu próximo, você não ama Deus, e vice-versa também, né? Certo? Então ele está dizendo que a gente, desde as mais remotas eras, traz isso dentro da gente. A gente vai ser espírita, nós vamos brigar. Nós vamos ser católico, nós vamos brigar. Nós vamos ser protestante, nós vamos brigar. Nós vamos ser agnóstico, vamos brigar do mesmo jeito, muitas vezes. Né? Bom, olha que lindo que ele fala aqui. Gostaria que você falasse para nós, Paulo, aqui, ó. Cantávamos hinos de louvor com Krishna. Está aí, né? Ver se eu consigo te pegar aqui. Vamos lá. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. E descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes, em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria, nos tempos distantes da esfinge, e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos, ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzimos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Obrigado, Marcelo. Só dar uma paradinha aqui. Olha, gente, ele faz uma lista de coisas que são evidência. Ah, não, mas teve muita gente boa nisso aí. Não. Teve algumas pessoas boas nisso aí e que com certeza não estão mais no meio de nós. E quando estão,
viram ícones, né? Mas isso ele está falando, ele já diz lá antes, da grande maioria de nós. Assim nós temos praticado espiritualidade e religião nos últimos 3, 4, 5 mil anos. Né? A gente vai, a gente se dedica, mas na hora H a gente gosta do gládio, gostamos da briga, isso nos alimenta, porque a briga, o erro e a briga, ela traz um certo mórbido alimento para muitos de nós. Não é? Nós não gostamos muitas vezes do gládio mesmo, da luta, e ver quem vence, da competitividade. Quer dizer, isso está lá dentro da gente. Claro que hoje nos meios religiosos, muitas vezes até mais velado, está lá no interior das pessoas. Às vezes ali elas estão se abraçando, entre aspas, fraternalmente, mas no fundo ainda tem aquela coisa lá do passado, da competitividade, do gládio, do querer que o outro não seja tão bem sucedido quanto você. E isso, gente, se não for tratado... Eu vi um vídeo hoje colocado por um amigo nosso na internet, numa entrevista, né? O Juliano Posati, ele colocou um vídeo de um rapaz, eu esqueci o nome do rapaz, vocês vão me desculpar, eu nem sabia que ia falar sobre isso aqui hoje, mas ele diz o seguinte: para tratar com os jovens, ele fala o seguinte: antigamente as instituições para tratar, né, com os jovens, elas falavam, o que você pensa? Né? Diz que hoje, pelo caos em que estamos vivendo, vamos dizer assim, pelas dificuldades, as mudanças que estamos vivendo, você tem que conversar com o jovem e falar o seguinte: não, fala o que você sente, esquece o que você pensa. Em tese, isso é uma coisa porque ele diz, quando você fala o que você sente, você está falando verdades. Quando você fala o que você pensa, você está... Então nós estamos aqui lucubrando religiosamente, você vai, faz uma palestra linda sobre espiritismo, isso é o que você pensa. Mas, Luiz Sérgio, o que você sente? Quem você é? Qual é a sua verdade? Se nós não entrarmos por esse caminho, que isso é um caminho de cura, inclusive psicológica, os psicólogos, não é para isso muitas vezes que você vai a um psicólogo? Para descobrir o que você realmente é, o que realmente tem de treva e luz dentro de você, para você começar a cuidar daquilo de uma forma mais racional e mais saudável, né? Então, é isso que ele nos propõe aqui. Ele está dizendo que a gente estava aí, enfim, brincando de religião já há muito tempo. Mas se a gente vai mexer com o espiritismo, por exemplo, e acha muito lindo fora da caridade a nossa salvação, e achamos que essa caridade é meramente dar cesta básica para alguém, que não inclui a caridade de pensar, falar e agir no bem constantemente, que é uma batalha enorme, não é isso? Nós vamos estar muito retrógrados. Mais uma vez nós vamos estar brincando de uma religião infantil, né? Da qual os espíritos nos incitam a sair o tempo todo. Por favor, você já tem conhecimento, você já tem civilização para ter uma religiosidade mais madura, mais crística realmente, né? Mais de vida e menos desse esquema aqui, que vai, faz, escreve lindas palavras e depois arrebenta do outro lado. Então é um concitar a vida constante. Muito bonito esse discurso. E ele depois, gente, continua dizendo umas coisas interessantes. Ele vai falando, e depois ele diz o seguinte: depois de tudo que ele fala, presta atenção, é por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante, de um a outro polo a semear maus presságios. Bom, maus presságios. Ele está dizendo o seguinte, em 1947, que essa insistência nossa em negação do Evangelho do Cristo, em negação de tanto esclarecimento que veio, já tinha vindo para nós em outras raças, em outras civilizações, a gente foi julgando para o escanteio, e vendo simplesmente a busca desenfreada somente do progresso material, maravilhoso, que a gente aplaude constantemente, graças a Deus temos esse progresso material, mas foi exatamente a saturação desse progresso material que chega agora o homem civilizado a se perguntar: e agora? Principalmente, eu tenho comida fácil, eu tenho isso fácil, tenho aquilo fácil, mas meu vizinho passa fome, outro país está na miséria, tem alguma coisa errada? Eu chego a progressos enormes e estou vazio. Certa vez alguém procurou o Chico Xavier, eu vi num livro, não sei se isso é verdade, mas eu acredito que seja. Ele falou o seguinte, que um rapaz chegou para ele e disse: olha, Chico, eu sou espírita, tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, minha esposa me ama muito, eu amo ela também e tal, mas eu sou uma pessoa infeliz.
cortando a história, o Chico disse para ele, olha, Manuel está aqui me dizendo o seguinte, falta em você o riso dos outros. Né? Porque espíritos como nós, que já perfiamos milênios aí, né, de busca no campo, inclusive, da religiosidade, não podemos nos dar ao luxo de viver para os nossos tentáculos, que somos nós e a nossa família, pura e simplesmente. Isso vai gerar alguns transtornos em você. A partir do momento que você vive demais, você ganha conhecimento, você ganha experiência. Essa experiência muitas vezes é muito grande para você reduzi-la a um grupo tão pequeno de pessoas. Então é sempre bom você pensar em passar a sua experiência ou passar a sua capacidade de realização para outras, através do seu serviço, através do trabalho, através da caridade, mesmo filantrópica, através da doação de si próprio. Mas isso não basta, porque se isso não estiver sendo, vamos dizer assim, movimentado de forma a você colocar as suas molas mestras no bem, ou seja, na humildade, na não presunção, você vai estar fazendo muito bem, claro, e isso é importante, porque você vai estar ganhando intercessões. Então eu ajudo o Marco Paulo aqui, por exemplo, ajudo ele com o objetivo de ganhar alguma coisa por trás, né? Marco Paulo tem muito conhecimento espírita, o cara sabe demais, então vou ficar aqui junto com ele e vou fazer uns agrados para ele me passar tudo, né? Até que é um bom propósito. Mas se eu estou com um interesse menos bom, eu devo o quê? Continuar ajudando, mas tentar mudar o meu interesse. Continuar ajudando. Isso é muito importante, né, Marco Paulo? Tem uma frase que é bem cristã espírita, que diferente de muita gente fala aí. Do livro do André Luiz também, chama Apostilas da Vida, ele diz assim, erre auxiliando. Se você está ajudando alguém por estar com medo do umbral, continua ajudando. Se está ajudando alguém por desfastia, tem mais nada útil para fazer, continua ajudando. Se você está ajudando porque você é vaidoso, continue ajudando. Ainda é um caminho pedregoso, você vai ter que se convencer que tem que mudar. Mas é muito melhor do que você não ajudar. Porque quando você está ajudando, você está tendo o quê? Intercessões por você. Marco Paulo pode falar, pô, você me ajudou nisso, aquilo, eu vou ajudar também, vou orar por ele. Mas você não vai conquistar espaço superior espiritual em você se você não aprender a caridade de pensamento, palavra e ação. Ou seja, a caridade de fora, ela é ação, né? E ela é muito importante, não pode parar com ela. Mas ela tem que se traduzir em você se autoconhecer. Porque o caminho do cristianismo, segundo o próprio Emmanuel, eu concordo, é o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo para você se corrigir, né? E muitas vezes a gente utiliza de atividades religiosas como uma fuga moral. Isso é muito comum. Eu vou lá para fazer a sopa no centro para me sentir quite com a natureza, com a vida, tudo bem, com todo mundo, com a pobreza, mas eu não quero saber da doutrina espírita ou do que ela tem a dizer sobre mim. Eu vou mexer com a mediunidade, receber espíritos que estão em necessidade e tal, mas eu mesmo não estou mexendo comigo, não. Eu vou fazer palestras lindas que vão conquistar multidões, mas não mexo comigo. Isso é grave. Existem casos espetaculares na obra de André Luiz e em outras obras também, né? Falar nisso, Luiz, sobre isso. Você sempre tem nos dito que o André Luiz ele tem uma abordagem peculiar pelo fato de trazer aquelas lições e os princípios mais fundamentais do Espiritismo e às vezes mais genéricos, mostrando com exemplos práticos de casos concretos como que essa lei divina se aplica, principalmente do ângulo do plano espiritual. O que vamos dizer assim, representa um espiritismo injetado na nossa veia. Não é? Por quê? Porque ele não fica tergiversando sobre teoria e mostra como que as coisas funcionam na prática, né? Então, queria que você também pudesse, se possível, falar um pouquinho sobre isso do André Luiz. Vou dar um exemplo. No livro Sexo e Destino, existe uma cena em que um pai de família está no apartamento lá no Rio de Janeiro e o espírito André Luiz está observando a cena. O senhor pega uma garrafa de uísque para beber um gole de uísque. E ele vê, no plano espiritual, dois espíritos de teor menos
superior, né, de aparência mais materializada, batendo, entre aspas, né, no ombro do encarnado, do homem que estava para beber o uísque, falando assim: eu quero beber. E disse que ele imediatamente, aliás, ele nem tinha pegado na garrafa não, eles sugeriram para o rapaz beber, estava no sofá lendo o jornal, disse que ele na mesma hora se desinteressou pelo artigo que ele estava lendo e veio o uísque na cabeça dele, ele foi lá beber. Quando ele foi beber o uísque, disse que o espírito se acoplou a ele e sorveu o uísque junto com ele. Ele estava então sendo meio que parasitado por um espírito. Bom, isso aqui estou contando história muito curta, né? Eu já tive contato uma vez com uma médium, né? Uma médium jovem, não sabia nada de espiritismo, inclusive ela não falava espírito, ela chamava o espírito de pessoas. Ela disse que tinha um namorado e que toda vez que o namorado ia beber, ela via duas sombras em torno do namorado, ela não conseguia ficar perto, tinha que sair. Isso deu problema, chegaram inclusive, não sei se foi por causa disso exatamente, a desmanchar o namoro. Mas ela era médium, eu tive que explicar para ela, isso é mediunidade. Ela falou o seguinte: quando ele vai fumar é uma pessoa que aparece, uma pessoa, né? E ela via de olhos abertos assim mesmo, ela via tudo e ficava muito incomodada e apavorada. Ela falou: já começou você a fumar, já veio o sujeito de novo, eu não quero ficar com você. Coitada, ela teve que realmente cuidar da mediunidade dela, que isso era uma coisa natural, orgânica nela. Ela não era espírita, a princípio, depois ela se tornou, nada. E esses dois, quer dizer, isso não é uma evidência do que está escrito na obra de Chico Xavier, de Sexo e Destino? Falando que a presença espiritual dando uma força nos nossos vícios, né? Muitas vezes por isso os vícios ficam realmente muito difíceis de serem sustentados, porque tem muita gente ali, né, no entorno. Então uma pessoa assim, se ela não tem esse conhecimento, né, ela pode levar certas coisas de uma forma muito mais leve do que a pessoa que tem conhecimento espiritual. Por isso eu acho que inclusive a gente foge um pouco do conhecimento espiritual, porque ele embasa a obra do Cristo de uma forma muito mais contundente do que simplesmente por dogmas. Porque você acredita que é assim ou é assado, né? Eu fico pensando que esse tipo de lição tão concreta, ela gera uma repulsa natural. Com certeza. Porque nós estamos num ambiente cultural hoje de extremo relativismo, onde conduta já virou história da carochinha. Nós não temos mais referencial espiritual, pelo menos, né, em nível global. E há uma rejeição a isso, né? Há uma rejeição a isso. Ou seja, as pessoas hoje não têm nenhuma consciência mais a respeito das coisas que fazem, né? Então, quando a gente percebe um sistema de conhecimento como o Espiritismo, mostrando para a gente como que as coisas são, de fato, e apontando os seus fundamentos, né? E as fontes mediúnicas aí, para a gente constatar, isso gera um certo susto, né? Isso gera um choque na gente, mas ao mesmo tempo, nós temos que dar graças a isso, né, gente? É verdade. Nós vamos jogar a verdade fora, né? A verdade brilhando aí nas nossas vidas. A gente precisa abraçar e fazer o seguinte, mudar a nossa vida, né? Porque existe um ponto desse processo que é o mais doloroso, que é a mudança do comportamento. Mas o Espiritismo nos mostra que toda vez que a gente muda o nosso comportamento para alinhá-lo com a lei, vem uma consequência maravilhosa, que é a felicidade, que começa a brotar no nosso espírito. Aquela felicidade interior que vai tomando conta do nosso ser. Quando a gente já se dá conta, estamos num outro patamar de vida, né? Então a gente precisa experimentar isso para a gente conseguir vivenciar esse espírito pleno, como Jesus falou lá para a samaritana do poço, né? Que ele vinha trazer a água que mata a sede, de verdade. E está todo mundo querendo essa água para beber, não é? E o que significa essa água? É a vivência, é o alinhamento do nosso comportamento a essas leis. Estamos chegando ao final do nosso programa, gente. Então, eu gostaria só de terminar. Muito obrigado, viu, Marco Paulo, pelo o ping-pong que a gente faz aqui. Muito obrigado a vocês por estarem conversando conosco. Gente, é muito material. É muito material espetacular. As evidências das realidades que estão nas obras de André Luiz, tanto morais como inclusive científicas, né, psicológicas,
são estupefantes. Tanto é que hoje mesmo escutei esse entrevistado nesse vídeo lá do Posati, né? Ele falando o seguinte, que agora é a linguagem dos sentimentos, igual eu falei aqui hoje. E olha que no final de contas, no final desse, mais ou menos no final do discurso, o Eusébio fala o seguinte, abre aspas, foi assim que atingimos a época moderna em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Mas isso é 1947 e hoje isso está acontecendo, né? Muito obrigado, gente. Esperamos estar com vocês aqui em outras ocasiões para continuar essa série de análise das obras de André Luiz, que são riquíssimas e que o nosso colega Geraldo Ramos Neto possa nos auxiliar isso também no futuro mais breve. Um abraço a todos.